Esta pergunta: se Trump, concedido o asilo político ao Eduardo Bolsonaro, pode colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Porque na Inglaterra, eu sei, dos Estados Unidos eu não sei como funciona. Lá, por exemplo, o primeiro-ministro, ele pode contratar uma pessoa de qualquer nacionalidade para ser ministro da Fazenda, por exemplo. É como se... Professor, muita gente aqui no nosso chat, aliás, o que eu recebi e-mail de hater ontem, porque eu chamei de corno e o outro lá eu falei que era pior do que puta, você não tem ideia, foi uma coisa louca. Mas aqui muita gente no chat está perguntando o seguinte: Eduardo Bolsonaro vai ser nosso embaixador nos Estados Unidos. Não, nosso não é, o embaixador dos Estados Unidos é quem coloca, é o governo brasileiro. Mas muita gente tem dúvida, eu percebo aqui, quanto a esta pergunta: se Trump, concedido o asilo político ao Eduardo Bolsonaro, pode colocá-lo como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Porque na Inglaterra, eu sei, dos Estados Unidos eu não sei como funciona. Lá, por exemplo, o primeiro-ministro, ele pode contratar uma pessoa de qualquer nacionalidade para ser ministro da Fazenda, por exemplo. É como se fosse um CFO que ele estivesse contratando. Isso é possível nos Estados Unidos, o senhor saberia dizer? Eu não sei precisamente dos Estados Unidos, mas na hierarquia dos cargos diplomáticos existe o consulado honorário. Quem é o consulado honorário? É qualquer cidadão do país com o qual você está se relacionando que pode ser convidado para fazer uma representação. Está dentro da escala, está dentro do organograma, está dentro da hierarquia, inclusive. Ele não tem a importância que tem aqueles que são embaixadores e cônsules do país, são originários, fizeram ou por concurso, ou por sistema de seleção, qualquer que seja, mas está na escala. Ou seja, ele pode receber, sim, um título honorário e exercer funções do governo americano. Ele pode ter isso. A questão é se ele receberia a imunidade que seria dada para a autoridade americana. Aí teria esse problema. Pois é. Vamos imaginar que dê para ele ser um adido, embaixador, cônsul, alguma coisa, aí ele vem para o Brasil. Ele vai gozar da mesma imunidade que o corpo diplomático, ou seja, se ele tiver um passaporte americano e estiver aqui, por ele ser brasileiro, ele poderá sofrer sanções? Sim, porque ele teria que ou renunciar um ao outro, a outra cidadania. Porque, no caso, para exercer um cargo como uma autoridade americana, ele não poderia ser um cidadão brasileiro usufruindo do direito brasileiro. Então, ele teria que fazer a renúncia, né? Seria o mais provável. Agora, independentemente disso, se porventura ele assume um cargo norte-americano e viria para cá, para o Brasil, recebendo a imunidade, dentro da Convenção de Viena de 61 e 63, o governo que acredita um governo exterior para dar uma representação no país, ele não precisa dar o reconhecimento. E se porventura a autoridade estiver aqui e recebeu esse reconhecimento por alguma razão que o seja, ele pode simplesmente cancelar o reconhecimento sem necessitar de justificativa, sendo obrigado apenas a dar uma segurança no traslado para fora do país. Por quê? Tanto tempo é dado, por exemplo, normalmente 24, 48 horas que sejam, se nas 48 horas ele não se retirar, a partir daí ele se torna persona não grata, podendo incorrer na legislação brasileira e ser punido tal qual um ilegal. Essa que seria a questão. Da minha perspectiva, eu acho que o mais importante seria o Eduardo Bolsonaro ficar nos Estados Unidos, se tornando a principal ponte das denúncias do que está acontecendo aqui no Brasil, por uma razão simples. O Eduardo Bolsonaro, por ele ser quem ele não é um parlamentar. Ele é de uma família que marcou um momento da história do Brasil e ele é reconhecido internacionalmente nessas circunstâncias, independentemente de pessoas que gostem ou não dele. Ele é dessa forma e ele é visto dessa maneira. Ele tem relações próximas e pessoais com autoridades. Autoridades que, para se ter acesso, passaria por um processo muito longo, muito lento. Ele pode simplesmente bater nas costas do filho do Trump e falar: eu preciso falar com o teu pai. E mais do que isso, né? Professor, um minuto, só um parênteses do que o senhor está falando que é tão importante. O Eduardo Bolsonaro fez parte da Comissão Parlamentar Internacional do país. Ou seja, ele tem total direito de nos representar
lá nos Estados Unidos enquanto parlamentar. Não, e tem mais um detalhe. Agora ele está licenciado. Né? Ele está licenciado. Parte, A pergunta seria, é importante ele estar aqui comandando a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional? Não. O que é importante é que haja alguém que esteja acordado e cumpra a determinação de botar os acordos do Brasil e foi com o que a China. a gente falou o mais importante. Aquela frase do Eduardo Bolsonaro faz muito sentido. No Brasil não existem mais instrumentos contra o Alexandre de Moraes. Essa é a questão. E se ele estiver aqui, ele vai ser preso. Aquilo que o Bela falou, puta, Bela, que percepção genial. Eles querem exatamente tentar prejudicar a possibilidade dele pedir um asilo, porque vão dizer, não, olha, a prova de que ele não é um perseguido político, que ele continua com o passaporte dele. Mas ele aqui no Brasil, se ele tiver uma unha encravada, vão dizer que ele está contaminando o chão e vão prendê-lo. Por qual razão? Porque tudo é motivo para persegui-lo ou perseguir a direita no Brasil. Ele em especial, por quê? Porque ele é filho do Bolsonaro. E ele representa todo um combate que foi feito a uma estrada que precisava ser reconstruída ou extinta, que era a estrada do nosso sistema político. Eles representavam isso, que esse é o significado do bolsonarismo. Sabe quem está nos assistindo? Sabe quem está nos assistindo? Barroso. Eduardo Bolsonaro. Eduardo, que bom. Ele mandou um superchat aqui para a gente, eu vou ler. Agradeço o apoio e a análise está certa. Tenho recebido muito, mas muito apoio. Graças a Deus, venceremos. Agradeço aí a audiência do nosso sempre deputado Eduardo Bolsonaro e se quiser participar conosco, vocês sabem, a casa, a Revista Oeste, está sempre de portas abertas. Arthur, quer fazer algum comentário? Eu preciso entrar com Mas é só para eu concluir uma coisinha de nada. Por exemplo, é importante que ele faça o que ele está fazendo por uma razão simples, Pavinato, porque será a maneira de você ter acesso direto às denúncias e ele não pode correr o risco de estar aqui no Brasil. Esse é o ponto-chave. Se ele vem para o Brasil, ele será anulado. E aí tem um problema da simbologia. Ele não precisa, da minha perspectiva, se preocupar com a chincalha e com xingamentos de que ele possa ser covarde ou frouxo. Isso é conversa de quem não tem o que falar. Por qual razão? Porque as mensagens e a simbologia das mensagens vão estar sempre contaminadas. Quem foi que deu essa palhaçada do Bananinha? Foi um erro do general Mourão, que não poderia ter falado a bobagem que falou. Por quê? Porque não tinha assessoria de imprensa e disse, ele quis dizer o seguinte, é porque o nome dele é muito forte. Se ele tivesse qualquer nome, por acaso ele falou Bananinha. A esquerda pegou a bobagem que foi falada naquele momento e criou um achincalhe a ele. Ele não precisa se preocupar com isso. Não tem porquê, porque o que interessa é o resultado final. E ele está trabalhando com transparência, tanto que ele renunciou à remuneração, porque ele pediu um afastamento, uma licença não remunerada. Então ele não precisa se preocupar com nada disso. É dar continuidade ao planejamento estratégico, como o Marcelo Bella falou. É uma questão de estratégia contra estratégia. E não tem como recuar mais. Esse é o ponto. Olha, eu quero só reafirmar aqui, as portas sempre estão abertas. Quem não viu a entrevista do Jair Bolsonaro e o Eduardo no Oeste Sem Filtro esta semana, veja, fica disponível aqui no canal da Revista Oeste. É uma entrevista muito esclarecedora e, repito, as portas da Revista Oeste, inclusive do Faroeste, sempre estão abertas. Fabio, eu tenho um rápido comentário e uma pergunta no final, né? O comentário é o seguinte: jantares, convescotes, regabofes em Brasília são comuns. Rega o quê, meu amor? Regabofes. Regabofe, eu quero com isso. Exatamente, regabofes. Adoro regabofes. Só que esse jantar... Quando você rega o bofe, é o que agora é ego de chau. Pode ser. Esse tem um simbolismo muito grande. O jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Oficialmente, qual foi o motivo do jantar? Homenagem ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que teve comissão durante o mandato dele como presidente do Senado barrar todo o processo de impeachment contra ministros do Supremo, em especial o Alexandre de Moraes. Estiveram presentes ao jantar o presidente novo do Senado, Alcolumbre, e o da Câmara, Hugo Mota, que perceberam na homenagem qual é o caminho que o Supremo quer que se percorra. Você tá falando, deixa eu colocar as ideias em ordem. Alexandre, Mota e Alcolumbre. Isso. Aí você falou, homenagem, é isso?
Eu estou um pouco surdo. Ele quer que eu seja processado, professor. Este ponto está me Homenagem. matando. Ó, só para avisar, professor Suano, Eduardo disse, professor, a análise do professor Suano está perfeita. Muito obrigado. bom, parabéns. Muito obrigado. Não, mas eu não estou preocupado. Estou preocupado em que a gente ganhe esse processo, porque nós estamos do lado da verdade e da dignidade. É só isso. Não estou preocupado com mais nada. Mas vamos lá, Arthur, Só para concluir. muito. Então, não, tem problema. Então Então, você está falando palavras difíceis. Igual mineiro. a homenagem ao Pacheco, portanto, ficou claro, né? O Columbre, você que está no lugar do Pacheco, siga o mesmo caminho. É esse o recado. Agora, só para concluir, é uma pergunta, é uma mera curiosidade de alguém que fica pensando em dinheiro o tempo inteiro, que é o meu caso, contas públicas e tal. Quem pagou esse jantar? Ele foi na casa do Alexandre de Moraes. Imagina a seguinte cena. Para receber 40 pessoas, ele contratou um buffet, certo? Assim, não colocou a cozinheira dele, se é que ele tem, para cozinhar para 40 pessoas. Será que ele vasculhou a vida da cozinheira pelo TSE? Ah, bom, não sei. Vamos lá. Será que tem provadores de veneno na casa do Alexandre de Moraes? Boa pergunta. Boas perguntas. Não, hein? são boas perguntas. Assim, quanto você acha que custou isso? Assim, R$1.000 por cabeça, um chute baixo? É isso aí. Então vamos arredondar. R$40 mil custou esse jantar. Eu chuto que cada convidado teve direito a comer meia dúzia de ovos. Ixi, então dobrou o preço do jantar. Em Brasília. Se teve café no final, então triplicou o preço. Mas vamos lá, continuar sua pergunta. Eu tô acompanhando o raciocínio. Você começou falando da homenagem atroz Isso. que foi feita, a homenagem atroz. Aí o jantar, quanto custou, quem pagou? Exatamente. E você ia continuar? Não, isso aí conclui o seguinte: o valor é alto, de qualquer forma. Minha curiosidade, ele tem alguma verba do Supremo? Acho que não. Acho que foi uma coisa particular dele. Puxa, para quem ganha R$46 mil por mês, você paga no saco. Para. Ah. Todo mundo sabe que no Brasil, a lei proíbe. Mas o STF autoriza que mulheres, amantes, maridos, companheiros e companheiras, filhos e filhas podem advogar, inclusive na vara dos pais e das mães, né, no gabinete deles. E vale lembrar que o escritório Bart de Moraes, não, desculpem aos gaúchos, Bart de Moraes, que é o escritório da mulher do Alexandre e do filho dele, na descrição do site do escritório está especializado em tribunais superiores. Então tem muito dinheiro. Então, assim, Tá explicado é uma quem deferência. pagou o jantar. Agora, eu pergunto, uma vez que o Brasil está nesta balbúrdia, o fato jurídico dado pelo Toffoli para anular tudo quanto Palocci já está configuradíssimo. O PGR estava na casa do Moraes. Então, não há que se falar. Tudo que se julgar daí para frente, tudo que o Moraes julgar com base em pedido do PGR é nulo, segundo o próprio STF. Isso para quem acredita no direito, como a Ana Paula. Eu não acredito. Eu acho que já enfiaram o direito no meio do cofre e não pensam em abrir tão cedo. Aí eu te pergunto, quando nós somos advogados, porque a esposa e o filho dele são advogados, a gente tem o código de ética, tem um código de ética, tem um estatuto da OAB, e existe uma coisa chamada advocacia administrativa, que é proibido. Aí eu pergunto até, se foram filho e mulher que ganham muito dinheiro no escritório, muito dinheiro, Marcelo Bella, você não tem noção. Um dia eu ainda vou ter coragem para falar quanto, mas ganham muito dinheiro. Eu já falei que era muito dinheiro. Se eles estão financiando isso, é uma espécie de advocacia administrativa. Aí eu pergunto, cadê a OAB? Essa pergunta ela é boa, porque ela traz uma série de implicações sérias. Uma série de implicações sérias. Outra para mim, o lead do Dória. O lead para mim é pura advocacia administrativa. De lobby não tem nada. Mas agora, o Dória não é advogado, ele é publicitário. A Viviane Bart de Moraes e o Alexandrinho de Moraes, o Alexandre Bart de Moraes, são advogados. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável,
seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.